Imagine que você está a conduzir um carro numa estrada à noite. De repente, à medida que você vai conduzindo o seu carro, você vê uma placa dizendo o seguinte: ponte caída à frente, desvio à direita. Na realidade, o carro que você está a conduzir é seu. As mãos que vão pegar a direção do volante também é sua. E por outro lado, os pés que podem pisar ou no acelerador ou no travão também são teus. Mas você tem duas opções. Você tem a opção de seguir a advertência e mudar o caminho, ou simplesmente continuar em frente, achando que talvez consiga atravessar mesmo assim. Se você estivesse nessa situação, o que é que você faria? É claro, queridos irmãos, que a resposta parece óbvia, não é verdade? Ninguém com uma consciência sã ignoraria um aviso tão sério. Mas, na realidade, na vida, muitas vezes nós encontramos placas de advertências espirituais que nos alertam sobre situações perigosas. Mas, mesmo assim, infelizmente, alguns decidem seguir em frente. Foi exatamente isso que aconteceu com o jovem descrito no capítulo número 7 do livro dos Provérbios. Ele não estava necessariamente procurando problemas, mas ele fez algo muito arriscado. Ele decidiu passar por um bairro perigoso, tarde da noite, e onde sabia que a tentação estava à espreita. Ele poderia ter evitado essa situação, mas ele escolheu o caminho errado e pagou um preço muito alto por isso. Essa situação nos leva a pensar em uma pergunta muito importante. Será que, sem perceber, às vezes também nos colocamos em situações tentadoras desnecessariamente? Como é que nós podemos evitar esse perigo e proteger a nossa espiritualidade? Neste discurso, queridos irmãos, nós vamos analisar a história desse jovem e aprender como podemos tomar decisões sábias antes que seja tarde demais. Qual é o primeiro ponto que vamos considerar? Esse exemplo do jovem em Provérbios capítulo 7 basicamente nos ensina que devemos evitar lugares e situações que podem levar à tentação. Vamos ler o livro de Provérbios capítulo 7, versículos número 7 e 9, por favor. E, ao observar os ingênuos, vi entre os jovens um rapaz que não tinha bom senso. Ele passou pela rua perto da esquina dela e foi em direção à casa dela ao cair da tarde. Quando estava a anoitecer, ao aproximar-se, a escuridão e a noite. Conseguiu perceber o que aqui aconteceu? Esse jovem, ele pode até não ter caído ou não ter saído com a intenção de pecar, mas ele colocou-se em um ambiente perigoso à noite, onde a tentação era muito forte. Isso nos ensina algo muito importante, queridos irmãos. Nem sempre a tentação vem até nós. Às vezes, nós mesmos, muitas vezes até sem nos apercebemos, é que nos aproximamos dela. Pode ser que alguém decida frequentar certos lugares impróprios, assistir certos conteúdos na internet ou manter companhia com pessoas que não têm bons princípios. Aos poucos, a princípio, pode parecer inofensivo, mas à medida que o tempo vai passando, a sua resistência espiritual vai enfraquecendo. Para ilustrar, imagine que alguém decide, por exemplo, criar um leão como animal de estimação. No começo, vai parecer ser um filhote pequeno e dócil. Ele brinca, parece inofensivo, mas com o tempo o leão cresce e a sua verdadeira natureza aparece. Um dia, sem aviso, ele ataca o próprio dono. Da mesma forma, brincar com situações perigosas pode parecer algo pequeno no início,
mas mais cedo ou mais tarde, queridos irmãos, as consequências virão. Portanto, devemos nos perguntar: será que estou evitando situações que podem levar-me a cair espiritualmente? Se um lugar ou uma atividade representa um risco para nós, queridos irmãos, a melhor decisão é se afastar antes que seja tarde demais. Qual é a segunda lição que nós podemos aprender? Nós precisamos ter cuidado com as armadilhas da tentação. Que armadilhas são essas? Vamos voltar no exemplo do jovem lá em Provérbios capítulo número 7. Agora vamos ler o versículo número 10. Vi uma mulher encontrar-se com ele, vestida como prostituta, com astúcia no coração. Os versículos 13 ao 21 diziam o seguinte: ela agarra-o, dá-lhe um beijo com um olhar atrevido e diz-lhe: eu tinha de oferecer sacrifícios de participação em comum, hoje cumpri os meus votos. Por isso saí a teu encontro para te procurar e encontrei-te. Pus-te colchas finas na minha cama, no linho colorido do Egito. Borrifei a minha cama com mirra, óleos e canela. Vem, embriaguemo-nos de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar juntos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, viajou para um lugar distante, levou uma bolsa de dinheiro e não voltará antes do dia da lua cheia. Ela engana-o com grande persuasão, seduziu-o com uma conversa suave. Queridos irmãos, esse relato, nós conseguimos ver que a mulher imoral, ela se aproxima do jovem, tenta seduzi-lo com palavras suaves e até promessas enganosas. Ela diz que está esperando por ele, que há uma cama perfumada e o seu marido não está em casa. O jovem, ingênuo, acredita que nada de ruim vai acontecer. Esse relato, queridos irmãos, mostra que a tentação nem sempre vem de forma direta. Muitas vezes ela vem disfarçada, parecendo inofensiva e até atraente. Hoje em dia, a tentação pode parecer ou aparecer de várias formas. Talvez uma conversa inocente com alguém do sexo oposto pode se transformar em algo impróprio. Um conteúdo na internet pode parecer que não é tão ruim assim, mas aos poucos leva a pensamentos errados. Uma amizade pode influenciar sutilmente a pessoa a se afastar dos princípios de Jeová. É por isso que a Bíblia nos alerta em Tiago capítulo 1, versículos 14 ao 15, e diz que a tentação começa com um desejo dentro de nós, e se não controlarmos, ela pode nos levar ao pecado. Por isso, queridos irmãos, seria bom nos perguntar: até onde eu posso ir sem pecar? O que eu posso fazer para não chegar perto da tentação? Qual é a terceira lição que nós aprendemos com esse exemplo, queridos irmãos? As consequências de não evitar a tentação. Veja agora o livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 22 ao 23. Diz o seguinte: num instante, ele vai atrás dela como um touro levado ao abate, como um tolo que vai ser punido no tronco, até que numa flecha atravessa o seu fígado. Assim como um pássaro que voa para a armadilha, ele não sabe que isso lhe custará a vida. E nós percebemos isso na imagem do nosso manual de atividade, não é verdade? O jovem, ele achava que estava no controle da situação, mas agora ele é comparado com um animal indo para a morte. Ele não percebe que estava caindo numa armadilha e quando percebeu, já era tarde demais. O que é que nós aprendemos com isso? A tentação pode parecer prazerosa no momento, mas as consequências sempre vêm depois. Quantos já não percebemos ou já não perderam a relação com Jeová por ignorar esses avisos? Alguns enfrentaram grandes sofrimentos, até perderam em suas próprias famílias por não ter evitado esse tipo de atitude. Lembre-se da ilustração da estrada do carro. Se víssemos um aviso dizendo a ponte caída, faríamos bem em desviar imediatamente. Nós queremos evitar lugares que podem nos levar à tentação e queremos nos esforçar a ficar atento às armadilhas da tentação. Lembre-se das consequências. O pecado pode parecer atraente, mas sempre traz sofrimentos amargos.